Um jogador da NBA gastou 5 milhões de dólares para ter a noite mais insana da sua vida. Outro jogador gastou 20 milhões para salvar a própria vida. Essas são coisas absurdamente caras que estrelas da NBA possuem, e o primeiro é Jimmy Butler. Esse cara tem ganhado milhões, então para comemorar ele quis gastar muito. Oh, isso é lindo, cara. Isso é muito melhor do que eu poderia ter imaginado. O Jimmy fez questão que os caras dele montassem o aquário dos sonhos dele. Um radiogravador de 3 metros de altura cheio com mais de 2.000 litros de água e mais de 50 peixes. O negócio ainda tem alto-falantes embutidos. Meus peixes vão curtir um som aqui? O sonho molhado do Jimmy custou mais de 40 mil. E ainda assim, é literalmente a coisa mais barata desse vídeo. Então vamos subir de nível para Steph Curry, porque o que ele comprou nem é desse universo. Recentemente, Steph encontrou uma maneira futurista de gastar uma fortuna. Com toda a hype em torno dos NFTs explodindo, Steph quis entrar na onda. Então ele comprou um dos NFTs mais caros de todo o metaverso. Ele não só colocou como foto de perfil, como também entrou no grupo do NFT para mostrar ao mundo que entrou pro clube. E eu sei que isso parece só uma imagem aleatória de um macaco, mas na verdade é um Bored Ape exclusivo que vale 180 mil dólares. Só olha a cara do Steph, cara. Essa compra definitivamente deixou ele feliz. Só queria poder dizer o mesmo da compra do Paul George. Ele gastou $250 mil por causa da maior tragédia da vida dele. Alguns anos atrás, Paul entrou para a seleção dos Estados Unidos para levar o jogo dele a um novo nível. Mas durante um jogo treino, quando Paul correu pela quadra para tentar um toco, a perna do Paul foi completamente destruída, então ele foi colocado imediatamente em uma maca, levado às pressas para o hospital e submetido a uma cirurgia de emergência. Mas algumas horas depois, quando Paul acordou, mesmo com os médicos dizendo que esperavam uma recuperação completa, Paul ficou arrasado porque no auge da sua carreira, foi forçado a ficar longe do basquete por um ano inteiro. Até que ele recebeu uma visita especial de Floyd Mayweather. Floyd passou lá para animar Paul e lhe deu alguns conselhos financeiros. Então, ironicamente, logo depois Paul fez uma postagem no Instagram mostrando que gastou 265 mil dólares. Eu não sei se Paul seguiu o conselho secreto do Floyd ou só queria se animar, mas ele comprou uma Ferrari Spider personalizada que ele nem podia dirigir. Olha só como ele está feliz sendo passageiro. Paul até mandou refazer todo o interior só para caber aquele tamanho dele. É sem dúvida a compra favorita do Paul, e espero que sim, já que ele gastou mais de 200 mil. Mas nem todo jogador da NBA é egoísta. John Wall gastou o triplo disso só para mimar os companheiros de time. Depois que John Wall assinou um contrato recorde de 207 milhões de dólares, era mais dinheiro do que ele jamais precisaria. Então ele procurou seu parceiro, Papai Noel, pediu conselhos de Natal e após conversarem, decidiram os presentes perfeitos para os companheiros de time do Wall. Wall surpreendeu cada um dos seus parceiros com relógios Rolex de ouro personalizados, totalmente cravejados de diamantes. Olha só ele abrindo esses presentes. Parecia que eles tinham vencido um campeonato de tanto que comemoravam. Era só brincadeira, era mesmo um Rolex. Mas olha, é o Wizards. Vamos ser sinceros, esses relógios são os únicos troféus que eles vão ganhar mesmo. Joalheiros estimaram que cada relógio valia pelo menos 40 mil dólares e alguns valiam mais de 70 mil dólares. Então, somando tudo isso, esses presentes de Natal custaram cerca de 750 mil, mas PJ Tucker gastou o dobro, por causa do vício dele. Todo santo dia PJ não consegue se controlar. Ele simplesmente continuou comprando tênis. Estamos falando de um cara que não consegue nem entrar em uma loja sem gastar 16 mil. Então, 16.944 dólares e 57 centavos. E o vício de PJ em comprar tênis só está ficando mais caro. Na casa dele, além de armários cheios, ele tem um cofre secreto só para tênis. E isso nem é o mais louco. Ele admitiu que só durante a temporada de 2017 gastou mais de 200 mil dólares só com tênis. E foi aí que ele comprou um dos tênis mais caros da vida dele, o Nike Air Mag. Mas felizmente PJ conseguiu esses com desconto, custaram só 36 mil. Porque hoje em dia você nem consegue ver esse tênis a não ser que esteja disposto a gastar uns 50 mil. Mas esses nem são os tênis mais caros que o PJ tem. Esses apareceram nas finais da NBA de 2021, quando o PJ mostrou para seu companheiro Giannis. Ele ficou sem palavras. Esses não eram apenas tênis comuns, eram Air Jordan cobertos de diamantes que custaram 250 mil dólares. E bem, eles devem ter sido o amuleto da sorte do PJ, porque naquela noite ele e os Bucks ganharam o campeonato.
Na entrevista pós-jogo, Giannis parecia mais empolgado em comentar os tênis do PJ do que sobre conquistar o anel. PJ, ei, traz seu tênis. Esse cara hoje, ele usou um tênis de 250 mil, tinha diamantes de verdade. Eu te prometo agora... Por mais insanos que aqueles Jordans fossem, eles são só um dos 5 mil pares do PJ. Isso mesmo, 5 mil. E é obviamente impossível guardar tantos tênis em uma casa só. Então, o que o PJ fez? Bem, algo que só o PJ faria. Ele saiu e comprou um apartamento só para os tênis dele. E aí, beleza? Sou o PJ Tucker e este é meu loft de tênis. O espaço serve para armazenamento, já que não cabiam todos meus tênis em casa, então decidi criar um lugar só para eles. Pensa nisso. O que esse cara coloca nos pés tem uma casa melhor que a sua agora. Com mais de 5 mil pares de tênis, a coleção do PJ vale mais de $1,5 milhão. Mas Ben Simmons gastou o dobro para se tornar o rei da Filadélfia, na época em que Ben Simmons realmente jogava basquete. Ele achava que seria jogador dos Sixers para a vida toda, então planejou gastar em uma nova casa na Filadélfia. Mas ainda assim, sendo um garoto jovem, ele não estava pronto para a responsabilidade de ter uma casa, e foi aí que ele se apaixonou por um dos condomínios mais prestigiados da cidade. Ben comprou um apartamento no 25º andar do Ritz-Carlton, com 3 quartos, 4 banheiros e janelas do chão ao teto. Digo, você tem uma vista incrível da cidade. Ben gastou tanto dinheiro que o apartamento dele até veio com serviço de quarto 24 horas motorista particular e uma academia com piscina. Agora, escuta pelo menos. Ben pode passar anos na compra dele de $3 milhões. Mas o que ele comprou não é tão lendário quanto a compra de Dwayne Wade, porque ele gastou o dobro disso em uma noite só. Quando se aproximava o 32º aniversário de Wade, ele não só planejou uma comemoração, mas também queria fazer a compra mais insana da sua vida. Wade já tinha as joias, já comprou os carros, então dessa vez ele queria ir além de tudo. Foi aí que ele gastou mais de $5 milhões não só para comprar um iate, mas também para deixá-lo totalmente personalizado para o seu aniversário. E Wade não só mudou o nome do barco para Way of Wade, como também mandou fazer uma roupa combinando. Escuta, o iate de 130 pés do Wade estava totalmente decorado para a festa de aniversário dele. Falo de uma sala só para os tênis do Wade, um bolo em formato exclusivo de tênis e um show privado de fogos. O Wade até contratou alguém só para passar a noite inteira bolando. E claro, não é festa se os caras não estiverem lá. Além dos colegas do Wade chegarem antes de todos, LeBron ainda mostrou a ele como se faz. Eu te amo. Você já sabe que pode sempre contar comigo para qualquer coisa. Agora um brinde do LeBron, $5 milhões em um iate, não tem como ficar muito mais louco que isso, né? Bom, primeiro, vamos falar de um jogador que gastou 19 milhões só por causa do seu maior medo. 11 de setembro de 2001, o dia em que a vida de todo mundo mudou para sempre, mas especialmente a de Tracy McGrady. Ao ouvir sobre aviões sequestrados e as tragédias, ele lembrou quantas vezes viajou entre cidades e, independentemente do que Tracy fizesse, não conseguia parar de pensar nos ataques aéreos. Agora, como Tracy não conseguia nem jogar basquete sem esses pensamentos, ele tinha medo de entrar em qualquer avião. Mas sendo um jogador da NBA que precisava viajar de estado para estado, Tracy teve que encontrar uma solução. Mesmo que fosse caro, e foi aí que ele fez a compra mais cara de toda a sua vida. Um jato particular. Eu tinha um Falcon 2000, então era um jato corporativo. É um dos melhores jatos para viajar que você pode ter. Quanto custou? Foi tranquilo, custou 19 milhões, então... Então, agora $19 milhões pode parecer loucura, mas esse não é qualquer avião. Olha só, ele não é só confortável. Isso permitiu que Tracy superasse seus medos de voar. Mas olha, é irônico como um jogador que tem medo de estar no ar foi parar nos Rockets. Mas de qualquer forma, quando se fala em gastar dezenas de milhões de dólares, tem um jogador que entende disso melhor do que qualquer um. E ele não é só um rei das quadras, ele é o rei das compras mais malucas. LeBron James. Agora sim, ele vive como todas as outras estrelas da NBA neste vídeo. Mas sempre que ele chega em seu jato particular ou entra em um de seus supercarros de $1 milhão, ele chega numa propriedade que custa 52 milhões. Sim, o LeBron tem uma das casas mais insanas do mundo inteiro. Espera aí, o cara realmente comprou uma casa que parece exatamente com o mapa rede do Black Ops 2? A mansão dele tem uma piscina externa com uma lareira no meio, e não importa o que ele esteja fazendo lá fora, sempre tem uma vista incrível do skyline de Los Angeles, mas é por dentro que as coisas ficam realmente insanas.
6 quartos, 10 banheiros, closets enormes, uma sala de jogos. E todo mundo conhece o LeBron, né? Claro, ele tem uma adega, uma academia completa e um spa. Ele até tem uma garagem interna para os carros dele de 100 mil dólares. Mas não é só um lugar para guardar os carros dele, tem até uma área de lazer com um simulador de golfe embutido. Agora, vou ser sincero, cara, a casa do LeBron pode ser ainda mais lendária que seu jogo nas quadras, por isso custou mais de 52 milhões de dólares. Então, o LeBron tá no auge, mas ele não chega nem perto do que outras lendas da NBA estão comprando. Porque uma lenda da NBA gastou $500 milhão para sobreviver a um apocalipse zumbi, e a compra de outra lenda quase fez ele morrer. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, então é só clicar nesse vídeo aqui do lado.